Amém? Meu irmão, oração nunca é demais, né? Vamos orar por esse momento, por ver sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer pela tua graça, pelo teu favor. Pai, eu quero declarar, Pai, esse sonho sendo realizado agora na vida dos meus irmãos, Pai. Que essa palavra que foi plantada no meu coração, ela venha agora realmente produzir os seus frutos. Hoje meus irmãos vão ter uma perspectiva diferente, mais consciente que eles são templo do seu Espírito Santo, Pai. E eles vão entender que eles têm uma responsabilidade de cuidar desse templo que é o corpo. Mas ao mesmo tempo, Pai, o privilégio de carregar o autor da criação dentro de si. Eu declaro agora os olhos do entendimento abertos, tudo aquilo que você já sofreu com relação ao seu corpo físico, todas as amarras, as crenças limitadoras sendo agora abertas em nome de Jesus, para que você venha receber dessa semente e que ela venha transformar a sua realidade em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, estou com muita expectativa. Para quem não sabe, eu comecei a escrever esse livro em 2011, são 14 anos. E isso começou quando eu tive o privilégio, junto com a minha esposa, de conhecer a escola Rema Brasil. Meu irmão, você precisa fazer essa escola. Ela foi um divisor de águas na minha vida. Tá? Ali Deus, de uma maneira simples, Ele vai lapidando você. É uma palavra tão simples que te constrange. Fala, cara, mas isso estava na Bíblia? E aí quando você começa a perceber quem você é, quem Deus é, o amor que Ele tem por você. Então, meu irmão, essa escola começou a abrir os meus olhos para mostrar o que é o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Sabe, antes de eu passar em branco, eu quero agradecer a cada um que, sabe, está ajudando a construir esse sonho. E eu não vou falar nome aqui para eu não correr o risco de esquecer alguém. Porque existem muitas pessoas que me ajudaram para isso acontecer no dia de hoje. Assim, o único toque que eu quero deixar é a vida dos meus pais, que hoje estão na glória com o Senhor, que ajudaram a construir o meu caráter, de eu estar fundamentado hoje numa palavra que realmente transforma. E eles me deram o melhor presente da vida, que é conhecer Jesus. Amém? E voltando aqui, essa escola, ela começou a me chacoalhar por dentro. E para quem não sabe, eu sou formado em educação física, e aí Deus começou a trazer um desconforto para ter uma perspectiva diferente, como você deve olhar para o seu corpo. Eu queria que você fosse lá para 1 Coríntios 3,16. E a gente vai entender um pouco sobre quem Deus realmente plantou dentro de nós. Todo mundo já chegou? Quem já chegou vai falar, eu vou para o céu. Quem não chegou fala, eu vou também. Então, meu irmão, aqui a palavra fala, não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo de Deus e que Ele habita em vós? E no 17 ele fala, se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Meu irmão, que responsabilidade, mas que privilégio carregar o autor da criação junto com você. Quando você começa a olhar todas as escrituras, Deus vai apontando para algo maior do que a gente imaginava. Você vai lá para a velha aliança, parece que existe um Deus mau, bravo, mas é quando você vai, mergulha nas escrituras, vai lá em Hebreus, a palavra fala que Jesus Cristo é a expressão exata do Pai. Alguém já viu Jesus colocando doença em alguém? Jesus já deixou alguém oprimido? Então, meu irmão, quando você for visitar o Velho Testamento, carregue Jesus para lá. Leva Jesus. Porque a palavra fala que Ele é o autor da criação e Ele é a expressão exata do seu ser. Atos 10:38 fala assim, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou curando
e libertando todos os cativos de Satanás. É Satanás que oprime, é ele que quer causar depressão, é ele que quer colocar ansiedade dentro do seu coração, é ele que quer falar que você não vale nada, que você não vai conquistar nada. Meu irmão, eu sou uma prova viva que Deus cuida de nós. Sabe, o que Deus requer de nós, meu irmão, é obediência. Quando você obedece, é muito melhor do que sacrificar. Sabe, quando eu comecei a olhar para esse corpo, eu falo para você, meu irmão, eu estou com 53 anos. Eu estou melhor do que quando eu tinha 40 anos, porque eu tomei a decisão de começar a me exercitar, de começar a me alimentar melhor. Faz 2 anos e meio que eu não tomo refrigerante. Isso é para mim, meu irmão. No tempo certo, se você estiver sendo incomodado, você vai trabalhando com você, coloca lá em stand-by, se Deus trabalhar com você, amém. Sabe, eu não estou aqui para fazer julgamento de ninguém, até porque quando Deus me inspirou para escrever esse livro, não é para trazer condenação. Mas eu comecei a olhar algumas coisas. Por exemplo, quem conhece Bud, o apóstolo, ele falou aqui para a gente que ele deveria ter cuidado mais do templo do Espírito Santo. Sabe, ele teve essa nota e ele nos mostrou, ele nos deu um alerta para cuidar do corpo. E pensa num homem abençoado, andando na palavra, no Espírito, na fé. Nós somos prova, nós somos frutos dele. Cara, nós estamos em vários países do nosso ministério. Mas ele mostrou, sabe, ele teve a capacidade, a ousadia de mostrar a vulnerabilidade dele e falar, cara, eu errei aqui. Me perdoa pelo cara, a gente trabalha com adolescente, pode sair um mano aqui, tá? Mas entenda que existe o temor do Senhor aqui. Então quando eu comecei a olhar para aquilo, aí eu via ministros não cuidando do seu corpo, aquilo me entristecia. Porque você olha assim, Deus ele fez uma jornada para você, e Ele quer que você cumpra aquilo na plenitude. Existe uma ideia de fatalismo, não, o dia que chegar o seu dia você vai morrer. Meu irmão, se fosse assim, o mandamento que o pastor falou aqui já não dava certo, honra teu pai e tua mãe, para que você viva mais. Se tem um dia certo, não tem por que honrar. Lá em Deuteronômio, Deus fala assim, se você construir uma casa, ela tiver um pavimento superior, coloca um parapeito, porque se alguém morrer, é sangue de responsabilidade sua. Então nós temos a nossa parte para cumprir. Ah, então Deus foi me incomodando. Aí você me pergunta assim, pela capa do livro, né? Aí aqui tem a mão de muita gente, tem a mão de Priscila, tem a mão de Camila, tem a Aline também da foto. Aí você fala assim, esse livro aqui, será que ele é só para obeso, né? Parece que ele é para a pessoa que está acima do peso. Meu irmão, não é. Sabe, é para todo aquele que decidiu que vai cuidar bem do seu corpo. Você é um mordomo fiel. Você é um mordomo fiel. E você já parou para pensar que você é morada do Espírito Santo? Quem gosta de morar numa casa bagunçada, suja? Fala, quando você chega na sua casa, que por algum motivo você está naquela correria, está bagunçado, você se sente mal. Você está carregando o Espírito Santo e está deixando essa casa toda bagunçada. Meu irmão, Deus entregou Jesus, morreu, ressuscitou no 3º dia. Cara, e Ele foi além. Quando Ele falava que Ele estava indo embora, que os discípulos começaram a falar, não faz isso, fica aqui. Ele fala que se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. E Ele vai te ensinar a falar todas as coisas que eu tenho dito para vocês. Meu irmão, tem uma responsabilidade gigante, mas é um baita de um privilégio. Sabe, Deus coloca notas no nosso coração. Sabe, eu tenho recebido coisas que eu jamais imaginei que eu teria. Essa semana eu fui num podcast, fui convidado para ir na 94. O Ricardo pediu um livro para mim, que ele ia lá num evento da Hotmart, colocou na mão do Jerônimo, que é um cara que eu gosto, que é um coach. Tem uma figura negativa de coach, mas tem gente boa. Tem gente boa. Não é todo coach que... Gente, tem gente boa. Ciência e fé podem e devem caminhar junto. Existe método, coisa para facilitar, porque às vezes você não tem constância, aquele método vai te ajudar. Não queira fazer isso sozinho. Se junte com pessoas que têm o mesmo propósito. Sabe, eu coloco à minha disposição aqui, tem gente formada na área de educação física aqui, para ajudar você, meu irmão. Porque Deus, Ele quer que você cumpra com excelência toda a sua jornada. Toda ela.
Aqui tem uma outra palavra que fala assim, em Romanos 8, o que a gente encontra? Fala que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você não está sozinho nessa jornada. Você não está sozinho. Aí no versículo 16 ele fala assim, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Ele é teu pai. Quem é pai sabe o que eu estou falando aqui. Você quer o melhor para o teu filho. Mas entenda, Ele também é Senhor. Ele é Senhor, você tem que servir Ele, não é a sua vontade. Não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a vontade dEle. Sabe, meu irmão, nossa igreja tem vivido o livro de Atos dos Apóstolos, e eu estou apaixonado por isso. Porque eles andavam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Meu irmão, ponto. Quando chega no versículo 43, aquilo mexe comigo. E andavam todos no temor do Senhor, meu irmão. Que essa consciência entre dentro de você hoje. Que tudo aquilo que você falar, se eu falar bem do meu pastor aqui, mas a intenção do meu coração não estiver alinhada, meu irmão, Ele está vendo. E no dia do julgamento, sabe o que vai ser isso? Madeira, palha, eu não quero isso, meu irmão. Eu não quero isso. Sabe, que esse temor invada a nossa vida também com relação ao cuidado do nosso corpo. Eu não estou falando de vaidade, de pessoa que fica 4 horas na academia e não tem 1 minuto com Deus. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre algo muito maior. Sabe, eu consigo ver pessoas aqui, cada um, você é uma peça que me falta. Nós fomos numa palestra e o cara falou isso. Estava eu, a Pri, o Ricardo e a Eliane. Você, pastor, tem a peça que me falta e eu tenho a peça que te falta. E a gente é um corpo. E a gente vai sendo transformado, lapidado. Cara, como a nossa igreja tem crescido, mas, sabe, assim, dentro da palavra, não está inchando. Eu creio essa igreja cada dia maior, sabe? Os dons se revelando. Então é isso, meu irmão. A palavra de Deus, ela funciona. E aí, o que eu falava para você também? O que a gente vê lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ele fala assim: tudo que o homem semear, pastor, estamos falando de semente hoje, também colherá. Se semearmos negligência, colheremos consequências. Mas se semearmos disciplina, constância e fé, colheremos vida abundante. Eu quero viver essa vida, meu irmão. Até porque eu tenho uma mulher linda aqui, né? Bem mais nova que eu, viu, pastor? Ela é bem mais nova que eu. 14 anos para trás, então tem que correr, né? Tem que correr porque eu não posso ficar para trás. Então, sabe, essa consciência. Mas eu tenho aqui minhas filhas, minha esposa. Mas a motivação, meu irmão, para você cuidar do seu corpo, pode até ser eles. Mas a motivação principal é que você é templo e morada do Espírito Santo. Sabe, meu irmão, que isso invada o nosso coração. E quando você olhar para isso, você fala, cara, eu preciso cuidar desse corpo. E aí, meu irmão, a palavra de 1 Coríntios 10, 31, se você quiser abrir lá, enquanto isso eu tomo uma água. 1 Coríntios 10, 31, minha esposa está no cronômetro. Graças a Deus, né? Para as nossas esposas, né, pastor? 1 Coríntios 10, 31 fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meu irmão, na hora que cai essa ficha, a gente vai ser bem melhor. E aí, para finalizar, e já ir para o final aqui, o último capítulo, ele fala, né, do livro aqui: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Meu irmão, que tudo que a gente faça seja para Ele. Que quando eu pegue um microfone desse aqui, seja para Ele. Que quando alguém me elogie, seja para Ele. Que quando alguém me critique, eu não me preocupe, o que está fazendo é para Ele. Essa consciência vai nos libertar. E presta atenção. Tem um missionário que ele morreu, avivalista, escocês, aos 29 anos.
Sabe, eu declaro em nome de Jesus que isso não vai acontecer com a gente. Robert Murray McShane. Olha a frase desse cara, está no meu livro aqui. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. O cavalo é o corpo. Eu matei o cavalo e eu já não posso mais levar a mensagem. Meu irmão, eu não quero ser responsável por isso, cara. Porque a hora que eu chegar diante dele, eu quero ouvir dele. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Para mim isso aqui é um desafio. É um desafio. Mas quando eu aprendi que não é mais sobre mim, mas sobre alguém que está do outro lado, que precisa ouvir, se eu não fizer, é como Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sabe, eu tive a oportunidade de falar isso na 94. Nós somos instrumentos do Senhor. Sabe, que o nosso coração esteja alinhado. Como disse o pastor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O resto Ele fará. E para finalizar, meu irmão, com o último versículo, está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Aí ele fala que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Espírito, alma e corpo. Por que você fala tanto do Rema? Porque ele mudou a minha vida. O Rema não salva ninguém, meu irmão, mas ele te apresenta coisas que você não viu ainda. E lá a gente aprende. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma, mas eu habito em um corpo. Isso é libertador. Amém, meu irmão? Queria agradecer a você, agradecer o pastor Eli, pastor Danielson, Eli, Miriam, pela oportunidade. Sabe, eu só estou orando para a gente finalizar. Obrigado pela atenção de vocês. Sabe, que esse livro ele possa realmente cumprir o propósito para que Deus colocou no meu coração. É transformar a sua vida. Porque senão vai ser mais um livro. E se Deus plantou isso na minha vida, não é para ser mais um livro. Sabe, então que você seja transformado mesmo. Então aqui, gente, como eu já tinha dado uma nota aí, então esse livro não é só para você que está acima do peso, tá? É para você que vai decidir a cuidar do seu corpo, como sendo templo do Espírito Santo. Quem sabe tem pessoa magra que os exames estão tudo zoados? Conhece alguém? Talvez ele não sinta a dor da pessoa que tem a facilidade de ganhar peso, porque ele não tem. Só que você vai ver o HDL dele está lá explodindo. O LDL, né, que é o colesterol ruim. Aí vai ver triglicéridos, está tudo zoado. Glicemia também. Então esse livro é para todo mundo. E ele vai estar disponível para você ali. Tá? A gente tem ali 96 exemplares. Valor de R$ 39,99. E eu creio que eles vão embora. E depois a gente vai pedir mais. Vou disponibilizar num site também, que também já está disponível na Wiclap. Mas para você que está de Bauru, você aproveita que não tem frete. Aí que ele possa realmente tocar a sua vida, e não só a sua, a vida de pessoas também, que através daquilo que você aprender dele, você compartilha. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, eu quero declarar na vida dos meus irmãos, que essa palavra que está aqui nesse livro, Pai, venha transformar a vida deles, que eles possam olhar realmente o corpo como morada do Espírito Santo, e que isso traga liberdade para eles, para que eles venham cumprir o seu plano e propósito de uma maneira plena, Pai. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, gente. Amo vocês. É uma alegria ver, e eu quero trazer para você algo que Deus colocou no meu coração, para dar continuidade naquilo que o André está trazendo como mensagem. Mas de fato o André trouxe algo. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Mas eu quero trazer o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 1 a 2. Está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala, segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado
e da morte. Fala comigo. A lei do Espírito me livrou da lei do pecado e da morte. Querido, eu e você, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós recebemos uma nova vida em Deus. Nós somos livres do pecado, livres da morte, livres da enfermidade, livres da falta, mas também nós somos livres de nós mesmos. Dá uma glória a Deus aí. Sabe o que eu quero dizer com isso? E eu posso falar porque o André me oportunizou entregar um livro semana passada, um exemplar, e eu não consegui ler com muita, talvez com muito tempo, mas consegui olhar o livro de uma forma geral, e de fato até, inclusive, essa semana até comecei a dieta, meu irmão. Ô glória, dá uma glória aí. Meu irmão, eu peguei e comecei, André, você fez eu entrar na dieta, André. Mas meu irmão, que livro bem fundamentado. Se você pegar a maneira como André construiu a linha daquilo que ele está entregando sobre o cuidado com o templo do Espírito Santo, e o olhar sobre a ótica de que eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, e para cumpri-lo eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. E é uma responsabilidade minha e é uma responsabilidade sua. E sabe, querido, agora deixa eu dizer algo para você com todo carinho. E aí agora eu peço para vocês, olha para frente e só ri. Não olha para o lado. Quem promete só olhar para frente e rir, ok? Não olha para o lado. Que área é essa chamada alimentação na vida do crente? E eu vou dizer algo para você. Nós precisamos entender, e eu não estou dizendo só na vida do crente, mas na vida do ser humano, porque comer, querido, comer é fácil demais, e estar acima do peso e ganhar um pezinho é fácil demais. Mas o que nós queremos pregar nessa noite, e eu não vou ficar pregando aqui como uma coisa no sentido contra a obesidade, mas o que eu quero dizer é que você foi livre. Quando eu falo de você mesmo, é dos desejos da carne, e você consegue se controlar. Do mesmo jeito que você pode parar de mentir, você pode parar de comer muito. Do mesmo jeito que você pode se desafiar a cumprir princípios e valores, amar, perdoar, também você pode dar um passo de fé hoje e cuidar do seu corpo. Sabe, eu sei que todo mundo que está aqui, tem uns que estão já mais, cuidam mais, outros cuidam menos, mas deixa eu dizer para você, eu quero envelhecer bem. Quem quer envelhecer bem aqui? Eu vou perguntar de novo, porque eu amei, eu não sei, a gente às vezes não é tão consciente do envelhecer. Quando eu olho Zezinho Ariede e vejo seus cabelos brancos, Zé, a velhice chega, a idade chega, eu não estou chamando de ser de velho não, mas nós envelhecemos. Sabe o que eu e você fazemos quando nós cuidamos do nosso corpo? Nós estamos plantando agora para colher o fruto lá na frente. Cuidar do seu corpo agora, querido, cuidar do templo do Espírito Santo é fazer uma reserva e depositar no crédito, porque lá na frente, se você precisar passar no débito, você tem. E nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes nós exageramos sim. Quer ver uma resposta que você pode fazer? Olhando agora, você pode olhar para todos os lados. Quem até engasguei. Quem já exagerou na comida e sabe disso, levanta a mão. Olha para o lado. Quem já era para comer um pedaço e comeu 2? Revela, papai, revela. Revela. Na galeria ninguém levantou a mão, levantou? O tio até ficou de pé. Quem sabia? Eu não vou ter nem falar contra refrigerante, porque o certo é nem tomar. O bom é que você não tome. Amém? Eu não escutei um amém. O bom é que você não tome. Mas se você tomar, não toma 2 litros de Coca-Cola por dia. Se eu pegar um médico aqui, eu chamar o doutor André, fale de uma maneira técnica.
Fale sobre a biologia, fale sobre o corpo. Chama o Gabriel. Gabriel, você está estudando tanta coisa. Fale de uma maneira tecnicamente. É algo que luta contra nós. E nós precisamos prestar atenção, porque nós temos uma mensagem. E nós temos um cavalo. E esse corpo precisa estar cuidado, querido. Sabe o que eu quero desafiar você? Não é que você que olha e fala, puxa vida. Sabe, comece um passo de cada vez. Mas decida hoje olhar para essa área da sua vida, entendendo também que é muito importante. Fala comigo, muito importante. Fala comigo, muito importante. Fala mais uma vez, é muito importante. Sabe por quê, querido? Porque Deus tem um propósito de fato para as nossas vidas. E eu quero trazer, de fato, para que a gente possa sair daqui, incentivando você a comprar o livro do André. Meu irmão, esse rapaz escreveu na qualidade. Vai na minha, na qualidade. Fundamentado. Muito bem topificado. Deixa eu dizer para você, se você quer entender por que talvez você deve cuidar do corpo, pode ler o livro do André. Já é um livro que eu vou recomendar. Sabe por quê? Lá está com base bíblica. Lá está com base também de estudo no sentido de falar de uma maneira natural, do objetivo das coisas. Mas o que eu quero trazer nessa noite, como um fruto do Espírito, que se manifesta nas nossas vidas, chamado domínio próprio. Pastor, o domínio próprio, ele deve atuar em que área da nossa vida? Qual? Mas a questão do corpo é toda? Está incluído nisso? É em todas as áreas. E quantas vezes nós pulamos e negligenciamos isso? Quando nós colocamos de uma maneira literal e direta, fica até uma coisa de complicado. Ô meu irmão, eu estou passando por isso agora, sabia disso? Vou revelar aqui, até inclusive meu brother, que me treina todo... Já quantos anos nós estamos juntos, Pablo? 6 anos. Meu irmão, do começo do ano para cá, eu engordei 5 quilos. Estou triste. Estou tendo que escolher as camisas que eu visto, meu irmão. Chegou num ponto, mas pastor, o que aconteceu? Eu posso te contar várias coisas que aconteceu esse ano, que talvez me deixaram e me fez, talvez, eu não vou usar, eu vou ter que usar do mesmo jeito, é pesada a palavra e é essa mesmo, negligenciar algumas coisas que eu não estava mais fazendo. Quem já descontou um dia de trabalho? Oh, dia de trabalho! Aquele dia cansado, Ander. Aquele dia pesado. Aquele dia que você está com o saco cheio. Quem comeu o mundo nesse dia? Eu! Quem comeu também aí? Não, mas vocês não revelaram de verdade. Quem comeu mesmo? Foi. E aí você disse depois que comeu, lambiscou o beiço, passou o guardanapo e falou assim: eu mereço. Quem já fez isso? Levanta sua mão. Tá certo? Tá errado, querido. É uma fuga. É uma fuga. E é sobre isso que eu estou falando nessa noite. Eu quero dizer para você que a gente tem uma nota nesse lugar, para que a gente para de fugir, e para que a gente tome a rédea das nossas vidas em todas as áreas. E eu vou dizer para você, isso é para o resto da vida. Sabe uma coisa que eu também quero trazer como uma nota nessa noite, para cada um de nós que estamos sentados aqui? Uma vida cristã é para o resto da vida decidirmos viver Cristo. Uma vida com qualidade de vida no seu corpo é uma vida para o resto da vida decidindo coisas em favor dessa área. Um casamento feliz é para o resto da vida decidindo coisas. Tudo vai desenvolver, nada não é uma coisa que você planta e eternamente você colhe o fruto. Mas na nossa vida é um dia atrás de outro dia atrás de outro dia. Eu não sei se você tem jardim. Quem tem jardim aqui?
Você já cuidou bem do jardim? O que acontece com o jardim? Ele fica florido, as plantinhas estão verdes. Não é assim que funciona? Mas você pode olhar para mim e falar assim: eu reguei a última vez o meu jardim há 1 ano e meio atrás. O que aconteceu com ele, querido? Mas eu posso pegar uma foto de 1 ano e meio atrás e olhar: nossa, que jardim lindo que eu tinha. Esse era o meu jardim. Meu irmão, deixa eu dizer para você o que eu tenho mais aprendido envelhecendo: o que vale é o hoje. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, dar um sorrisão para ela e falar: o que vale é hoje. Sabe por quê? Porque hoje é o resultado do que você fez para trás. E hoje você vai plantar e depositar o que você vai viver daqui a um tempinho. Então, querido, eu quero chamar a atenção no bom sentido. Eu acho que é uma área, André, você trouxe um tema para nós na congregação. Gente, se você concordar comigo, diga amém. Mas eu acho que é um tema que todos nós somos plenamente conscientes. E se tem algo que nós podemos melhorar é nessa área, todos nós. Fala comigo, todos nós. Fala comigo mais uma vez, todos nós. E por que não nos desafiarmos a ser melhor nisso? Um pouquinho, outro pouquinho, mais um pouquinho, porque Deus te deu plenitude de saúde. Sabe, o que eu quero trazendo para a gente encerrar, e o que Deus tem para nós essa noite é sobre isso mesmo. Deixa eu dizer algo para você. Você prefere crer para ser curado ou cuidar do seu corpo, crer para ter saúde divina, e que Deus manifeste em você saúde o tempo? Meu irmão, eu não estou dizendo para que você seja um galã de novela, não é isso. Mas que você mantenha bem. Quem sabe aqui, para o homem, doutor André, qual que é um lugar que sinaliza que um alerta, um sinal de alerta para o homem, qual que é? Cansaço, além do cansaço, tem uma circunferência aí que eu não lembro como que ela chama. Como que chama essa circunferência? Abdominal, barriga. Meu irmão, se você está com a barriguinha, tem que olhar. Olha para a pessoa que está do seu... Meu irmão, tem gente até se recolhendo. Meu irmão, deixa eu dizer para você, eu estou na fase de tirar foto enxugando a barriga, meu irmão. Você entende que todos nós sabemos o que nós estamos falando? O que eu quero dizer para você é que você não largue o freio de mão numa descida sem volta. Porque eu vou dizer, muitas coisas nós podemos evitar se nós tomarmos decisões de prevenção. E para encerrar, porque eu não quero ficar apertando você, porque aqui não é uma academia. Porque tem gente que até fez amém, pastor, não é uma academia mesmo. E vamos embora para outro assunto. Quem está com vontade de mudar de assunto aqui agora? Pode levantar a mão se você quiser mudar. Meu irmão, nós precisamos. Tia Toninha, eu sei que você levantou a mão porque você é sincera, mas nós precisamos cuidar disso. Sabe por quê? Porque nós temos uma mensagem. E Deus tem um plano e um propósito para as nossas vidas. Que isso seja um momento de reflexão para nós. De uma maneira leve. Amém, meu irmão? Leve? Fala comigo, leve. Mas que eu e você possamos colocar em ordem tudo que tem que ser colocado. E eu quero só ler um versículo para a gente encerrar. Que está escrito. Que sumiu aqui. André, que tema, hein, André? Aleluia. 1 Coríntios 6:12. Quem chegou lá? O que está escrito? Coloca para nós, Irene. Todas as coisas me são, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
eu e você temos o domínio próprio, o fruto do Espírito há de se manifestar nas nossas vidas. Meu irmão, se comprometa com Deus, não é comigo e nem com ninguém, mas cuide do templo do Espírito Santo que foi dado para você. Amém, querido? Amém? Quem sai dessa noite melhor aqui desse lugar? Amém? Quem sai melhor desse lugar? Olha, se você está do seu lado do seu marido e sua esposa, eu queria que a Mira estivesse aqui também, mas olha, está ali, amor, está ali. Olha para o seu marido e fala para ele assim, se você quiser, né? Se você quiser. Amor, me ajuda a cuidar melhor de mim? Fala para ela. Vem, fala. E fala ao contrário. Amor, pode deixar que eu vou te ajudar também. Sabe por quê, querido? Deixa eu contar algo para encerrar essa parada aqui. Se um faz e o outro não, dá certo? Dá certo? Vamos agarrar como família isso. Nós seremos famílias mais saudáveis, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Quem recebe aí? Quem recebe aí em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus.